Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos juntos, reunidos nesse mesmo local, nesse mesmo canal, nessa mesma data. Exatamente. E não importa, como sempre, se você está me assistindo de noite, se está me assistindo de tarde, se está me assistindo de manhã. O que importa é que nós estamos aqui reunidos, compartilhando nossas experiências, trocando informações e, melhor de tudo, entrando de um jeito e saindo de outro, sempre melhor, porque esse é o objetivo de todo e qualquer aprendizado. A cada minuto que passa, você melhora um pouquinho. Então, vamos lá? Vamos melhorar um pouquinho? Já estão preparados? Já estão preparadas? Já pegaram o caderno? Já pegaram a caneta e o lápis? Já estão aí registrando no caderno de vocês a data de hoje? Isso, muito bem. Registre também o nome do professor, que está aqui embaixo. Não se acanhe, pode escrever meu nome à vontade. Coloque aí o nome da disciplina, qual é? Isso, muito bem. Só respostas certas, hein? Estou gostando de ver. Sociologia. Excelente. Então, como todas as semanas, vou apresentar para vocês as regras da nossa aula. Primeira regra, muito simples. Toda aula eu vou trazer trechos do livro que eu vou ler com vocês. Peço que vocês me acompanhem, onde a gente vai estar explicando as ideias que nós preparamos para que a gente possa avançar mais um pouco nessa nossa trajetória do aprendizado. Mas, além disso, também temos a disponibilidade ao final desta aula de todas as páginas que eu utilizar. Então, não importa se você recebeu ou não recebeu o livro didático, você vai ter acesso às páginas do livro que eu vou estar utilizando, disponibilizadas para que você possa acompanhar e lê-las tranquilamente. E para que a gente possa ir se habituando às nossas novas realidades, é natural que eu traga sempre alguma coisa que vocês ainda não tenham aprendido. Mas não se assustem. Se por alguma razão aquilo que você ouvir ou aquilo que você ler, você não concordar, seja bem-vindo, porque nós não estamos aqui para concordar com tudo que é dito. Nós estamos aqui para refletir a respeito daquilo que a gente ouve. Então, não concordou? Escreva aí os seus argumentos, comente por que você não concordou. Coloca lá no comentário particular, ou coloque mesmo no YouTube, coloque aí no seu comentário, que eu vou amar, de verdade, ter muita satisfação em ouvir aquilo que você pensa. Agora, para que a gente incremente um pouco mais a nossa aula, estou trazendo para vocês as palavras-chave. Que palavras-chave são essas, professor? Já esqueceram? Não lembram? Ué, não falei com vocês? Então tá, não tem problema. Mesmo que eu não tenha falado, estou falando agora. A partir de agora, nós temos palavras-chave. São palavras que sintetizam a nossa aula. Então, ao longo da aula, nós vamos falar de muitas coisas. Parte dessas coisas vão ficar na nossa memória, outras nós vamos esquecer. Mas as palavras-chave, essas não. Essas foram feitas para que vocês lembrem. Porque elas vão significar alguma coisa, elas vão interpretar parte daquilo que a gente discutiu. Agora, não basta só vocês anotarem essas palavras-chave na sua sequência, porque elas vão vir em sequência. O que importa é que vocês tenham elas registradas, a sequência delas todinhas, e ao final desta aula, quando receberem a atividade, respondam corretamente. Que palavras-chave vocês identificaram, ou seja, encontraram ao longo de toda a aula? Quem responder corretamente, como bonificação, eu estarei fornecendo um ponto a mais na matéria para vocês. É exatamente isso. Ah, professor, mas eu não preciso de ponto. Ótimo, não tem problema, você vai recebê-lo assim mesmo. E aí a gente vai acumulando, a gente tem outros bimestres. E aquilo que você recebeu hoje, não precisa hoje, de repente você pode precisar amanhã. Agora, mesmo que você não venha a precisar em nenhum momento, lembrem-se, uma bonificação maior do que aquela que é aprender, entender, compreender aquilo que está se ouvindo, aquilo que se estudou. Então, as palavras-chave também têm esse objetivo, foram feitos com esse objetivo, para que vocês possam acompanhar a aula até o final e compreender a aula como um todo. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, vamos começar nossa aula? Já estão preparados? Já estão preparadas?
Ótimo. Então vamos lá. Primeira parte da aula, página 180 do livro Sociologia em Movimento. Lembrando sempre, desculpem pelo espirro, na hora que eu ia beber água. Então, lembrando sempre, água sempre à mão, porque a água hidrata vocês e ajuda vocês, é claro, a pensarem com mais clareza. Então, vem comigo. Na página 180 do livro Sociologia em Movimento, nós chegamos no item Teoria Democrática Contemporânea. Estamos, ao longo das últimas aulas, falando sobre esse tema. Agora nós vamos conhecer alguns teóricos sobre o tema. Mas antes de conhecer um pouco mais sobre os teóricos, vamos ver o que seria essa teoria democrática contemporânea. Vem comigo, acompanhe a leitura. A partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida com base no confronto entre duas doutrinas políticas, o liberalismo e o socialismo. O liberalismo é um projeto que defende as limitações dos poderes governamentais, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos membros da sociedade. Ou seja, para os liberais, o poder do Estado deve ser limitado, pois eles acreditam que a verdadeira liberdade depende da menor interferência possível do Estado e das leis nesses direitos. Acompanharam? Então, primeira parte aqui que já fica bem claro. Que essa discussão entre essas duas teorias, nessas duas doutrinas políticas, liberalismo e socialismo, não acontece no século XX. Essa discussão já é antiga, desde o século XIX. No entanto, é lá no século XX é que isso vem à tona, de uma forma a penetrar na sociedade de uma forma mais intensa. Agora, o que viria a ser liberalismo? Essa doutrina liberal, que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, vai ouvir muito falar ainda, é um projeto que defende as limitações dos poderes governamentais. Então, tira o poder do Estado para poder dar liberdade para as pessoas. Então, o Estado passa a não interferir tanto. Ele fica, hoje, vamos pensar assim, um Estado que interfere na vida das pessoas e um Estado que interfere economicamente, politicamente, na religião, na forma de pensar, na organização das pesquisas. Esse seria um Estado interventor, não liberal, do ponto de vista dessas doutrinas. Mas já um Estado liberal, não. Ele já permite que, ao retirar o poder, minimizar cada vez mais o poder do Estado, deixando ele limitado, a verdadeira liberdade vai ascender. E as leis vão cada vez mais tender a aumentar os direitos de todos. Ficou claro isso para vocês? Isso é o que a teoria diz, tá? Isso é o que a doutrina liberal, na sua teoria, afirma. Então vamos seguir. A defesa do liberalismo tem como principal representante Benjamin Constant. Membro da Assembleia Nacional Francesa, ele escreveu a obra A Liberdade dos Antigos, comparada com a dos modernos. A obra de Benjamin Constant foi o que ele escreveu, chama-se A Liberdade dos Antigos comparada com a dos modernos, na qual ele afirma que a liberdade dos modernos, que deve ser promovida e desenvolvida, é a liberdade individual na relação com o Estado, ou seja, as liberdades civis e políticas, enquanto a liberdade dos antigos, que se tornou impraticável, é a liberdade de participação direta na formulação das leis. Então, o que o Benjamin Constant está defendendo é que cada vez mais a liberdade do ponto de vista dos antigos, elas dê lugar à liberdade do ponto de vista dos modernos. Por quê? Porque as sociedades são muito complexas, diria Benjamin Constant. Então, essa complexidade das sociedades dificulta as pessoas comuns a participarem da elaboração das leis. Então, isso dá espaço a você viver um outro tipo de liberdade em que não se preocupar em elaborar a lei. Isso já é a porta aberta para a representatividade, né? Da escolha de representantes para fazerem esse papel por nós. Ficou claro isso para vocês? Então vamos prosseguir. Opa, apareceu a primeira palavra. Exatamente. Então, qual seria a palavra? Liberdade. Anotem aí a primeira palavra-chave. Liberdade. Primeira palavra-chave, liberdade. Anotaram? Então vamos seguir. Ainda na página 180. Outros autores, como o francês Alexis de Tocqueville,
e o inglês John Stuart Mill defenderam a ideia de que a única estrutura democrática compatível com o Estado liberal seria a democracia representativa. Olha o que eu falei aí para vocês. A ideia de uma democracia da representação, em que a gente escolhe os nossos representantes. Uma passagem interessante para nosso debate sobre a democracia é o princípio do dano, de Stuart Mill. Por esse princípio, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa que a está realizando, a sociedade, em tese, não tem o direito de intervir, mesmo que o indivíduo esteja prejudicando a si próprio. Então, a ideia que Stuart Mill está trazendo para nós é de que, se você comete uma determinada ação e essa ação só diz respeito àquela pessoa ao qual você está atingindo ou ofendendo, vamos dizer assim, ou causando algum dano, a sociedade não se mete. No entanto, se for algo danoso para a coletividade, aí a sociedade passa a ter o dever de interferir. Ficou claro para vocês? Muito bem. Então, essas são teorias, tá? Então, a gente está aqui conhecendo os seus teóricos. Vamos prosseguir. Contudo, se os indivíduos fazem algo ruim para si mesmos ou para sua propriedade, podem indiretamente prejudicar a coletividade, já que ninguém vive isolado, devendo, por isso, ser impedidos de fazê-lo. Stuart Mill isenta desse princípio aqueles que são incapazes de se governar. Pensem só, sempre tem alguém que tem dificuldade de ser governado. Tem dificuldade de aceitar ordens, de cumprir regras. Essas pessoas, esses indivíduos, segundo Stuart Mill, não estão sendo consideradas nesse contexto que ele atribuiu, em que cada um de nós, dentro da nossa própria realidade, se estivermos cometendo algum dano a terceiros, e esse terceiro é apenas um terceiro, apenas uma única pessoa, a sociedade não interfere. Mas se é para a coletividade, tem o dever de interferir. Entretanto, para chegar a este nível de compreensão, Stuart Mill considera que existem algumas pessoas que não vão compreender. Então, essas são a exceção. Eu não posso colocá-las nesse mesmo pacote. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, vamos prosseguir. Segunda palavra-chave, representatividade. Anote aí. Segunda palavra-chave, representatividade. Estão anotando? Não vou repetir não, hein? Então, vamos lá. Tá bom, no final eu repito, mas apenas no final. Já anotaram a primeira? Agora a segunda. Representatividade. A partir de agora, eu optei para fazer uma apresentação para vocês, onde vocês vão conhecer um a um desses autores que defendem certas teorias democráticas. Detalhe, cada um tem uma forma de pensar. Então, eu vou apresentar cada um e depois a gente fala da forma de pensar deles. Tudo bem? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso canal de diálogo com os autores das teorias democráticas. Gostaram, né? Vamos lá. Nosso canal de televisão. Isso, então vamos lá. Vamos entrevistá-los. O primeiro autor, que nós já conversamos, falamos sobre ele, é o Benjamin Constant. Henri Benjamin Constant de Rebec. Nasceu em 1767 e faleceu em 1830. Ou seja, nasceu no século XVIII, faleceu no século XIX. Foi um pensador, escritor e político suíço. Vivenciou a Revolução Francesa, o governo de Napoleão Bonaparte e a restauração da monarquia. Entre 1814 e 1830, ou seja, nos 15 anos praticamente de vida dele, nos últimos 15 anos, ele pertenceu à Assembleia Nacional Francesa. Ele foi um ferrenho defensor da liberdade dos indivíduos ante o Estado. Um liberal. Natural isso. Gostaram? Conheceram o Benjamin? Vamos conhecer o próximo? Ah, estou gostando dessa animação, hein? Então vamos lá. Vamos conhecer o próximo. O próximo que vai fazer parte aqui do nosso canal é o Alexis de Tocqueville. O Alexis Henri Charles Clairel, o Visconde de Tocqueville, foi um pensador político, historiador e escritor francês que viveu entre 1805 e 1859. Após estudar direito,
Ingressou na magistratura em 1827. Em 1831, foi enviado pelo governo francês para os Estados Unidos, onde conheceu a economia e o sistema político daquele país, escrevendo o livro que se tornaria clássico, Da Democracia na América, publicado em 1832. Alex de Tocqueville defendia a democracia representativa do modo como era praticada nos Estados Unidos. Mais um, liberal, pensando na liberdade dos indivíduos e agora falando mais claramente do papel da representatividade. Então, seja bem-vindo, Alex Tocqueville, ao nosso canal. Então, vocês agora já conhecem dois dos nossos teóricos, o Benjamin Constant e o Alex Tocqueville. Vamos para o terceiro? Vamos lá. Opa, antes do terceiro, terceira palavra-chave, direitos. Já é a nossa terceira, hein? Já fomos na primeira, já tivemos a segunda, agora a terceira. No final, eu repito todas elas. Terceira palavra-chave, direitos. Estão anotando? Excelente. Estou gostando de ver, hein? Vamos lá, vamos continuar. O nosso quarto autor é o John Stuart Mill. John Stuart Mill foi um filósofo e economista inglês que viveu entre 1806 e 1873. Vejam, todos nascidos ou mais ou menos viveram no século XIX. O principal objetivo de sua filosofia consistiu em renovar a lógica, considerada perfeita e acabada desde Aristóteles. Em 1865, foi eleito para a Câmara dos Comuns, onde lutou ardorosamente pelo sufrágio feminino e pelo reconhecimento da igualdade das mulheres na vida pública. Sufrágio feminino é o direito ao voto. Tá? Quem não sabia, sufrágio é voto. Significa voto. Liberal e defensor do individualismo, propôs a reforma da sociedade de seu tempo, de modo que o bem individual coincidisse com o bem coletivo, mas sem choques, ou seja, sem conflitos. Para John Stuart Mill, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Lembrando, quando ele fala isso, ele não considera aquelas pessoas que não conseguem ser governadas, que não têm condições de governá-las. Ficou claro? Então, passamos por mais um teórico. Vamos continuar a nossa apresentação. Próximo teórico da lista é uma mulher, Rosa Luxemburgo. Seja bem-vinda, Rosa. Quem foi Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo foi uma filósofa e economista polonesa. Rosa Luxemburgo viveu entre 1871 e 1919. Ela estudou na Universidade de Ciências Aplicadas em Zurique, na Suíça. Em 1891, obteve o doutorado com a tese intitulada O Desenvolvimento Industrial da Polônia. No mesmo ano, mudou-se para Berlim e começou a militar no Partido Social Democrata da Alemanha. Em 1914, com Karl Liebknecht, fundou a Liga Espartaquista. Em 1918, foi uma das fundadoras do Partido Comunista Alemão. Para Rosa Luxemburgo, o controle do poder deve acontecer nos próprios lugares da produção e seu agente é o trabalhador. Bem, como você já deve ter percebido, a Rosa Luxemburgo era uma socialista, ao contrário dos nossos outros teóricos que eram liberais. Então, ela defendia a doutrina socialista e os nossos outros teóricos a doutrina liberal. Mas vamos prosseguir? Temos mais autores para conhecer. Vem comigo. Próximo autor. Opa, antes do próximo autor, quarta palavra-chave, hein? Corre lá, corre lá. Isso, já pegou a caneta, agora anota. Quarta palavra-chave. Controle. Anotaram? Então vamos para o próximo autor? Excelente. O nosso próximo autor é o Robert Dow. O Robert Alan Dow nasceu em 1915 e faleceu recentemente, em 2014. Viveu bastante o Robert, né? Quantos anos ele viveu? 99 anos. Excelente. Nasceu em Iowa, nos Estados Unidos. Cientista político e professor emérito da Universidade de Yale, foi um importante teórico da democracia contemporânea. Sua concepção metodológica
tinha por objetivo descrever a realidade na qual os princípios democráticos são aplicados. Assim, ele não pretendia postular como a democracia deveria ser, mas descrever como ela se realiza na prática. Para Robert Down, definir como a democracia se concretiza no dia a dia é mais importante do que afirmar como ela deve ser. Pensem comigo, o Robert já é contemporâneo nosso, nasceu e viveu até pouco tempo. Detalhe, toda a vida dele ele defende que nós, enquanto indivíduos, é que devemos participar ativamente, a partir do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, a modificar a própria realidade do mundo democrático ao qual nós pertencemos. Então, isso tudo depende do quanto ativo você é na sociedade. Então o Robert já está falando de algo mais próximo da nossa realidade, que é a ideia de cidadania. Mas vamos seguir para a gente ver se tem um outro teórico que fala mais claramente disso? Preparados? Então vamos lá. Próximo teórico, C.B. Macpherson. O cientista político canadense Crawford Brown Macpherson, conhecido como C.B. Macpherson, viveu entre 1911 e 1987. Em 1935, tornou-se professor da Universidade de Toronto. Entre outros livros, publicou, em 1962, a Teoria Política do Individualismo Possessivo, no qual examinou a função desse tipo de individualismo. Ele impediria o livre desenvolvimento das verdadeiras habilidades dos indivíduos, como o poder de racionalidade, de julgamento moral e de contemplação. C.B. Macpherson afirma que a liberdade e o desenvolvimento individual só podem ser alcançados com a atuação direta e contínua dos cidadãos. Vejam, o Macpherson ele já tem uma outra visão de mundo. Nessa visão, não é apenas as leis que são destinadas a todos nós, escritas por nossos representantes, não importa se é um representante liberal, um representante socialista. Nós é que temos o papel, assim como o anterior, o Robert Down, nós é que temos o papel de, através de nossas ações, nossas atitudes, nossas condutas morais, interferirmos positivamente na nossa sociedade. E isso sim seria democrático. Isso sim faria com que a sociedade evoluísse. Mas isso requer de cada um de nós uma consciência. E essa consciência, ele comenta nesse livro dele sobre um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Essa consciência exigiria que nós saíssemos do nosso estado de natureza. O estado de natureza, aquele em que nós acreditamos que podemos tomar tudo à força, em que nós, a todo e qualquer momento, poderemos, pelo uso da força, nos apropriarmos do que é alheio. Precisamos migrar para um outro momento. É como Hobbes disse, é nesse outro momento, quando nós estabelecemos o contrato social, convencionamos uma determinada realidade. E essa realidade precisa ser obedecida e seguida por todos para que todos possam prosperar. E você aí, já parou para pensar nisso? Você que está me ouvindo, o que você tem feito, de fato, dentro da sua realidade, que está fazendo a sua vida melhorar e, em contrapartida, também auxiliando os outros através do seu modelo inspirador, também se melhorem. Esse é o objetivo de todos nós. A partir do momento que nós nos melhoramos, nós somos mais ativos e apresentamos e nos representamos diante dos demais, podemos sim fazer uma sociedade mais ampla, uma sociedade com mais direitos, onde nós não apenas reivindicamos por direitos, mas também reconhecemos nossos deveres. Lembrem sempre, atrás de cada direito tem um dever. Então, seja cumpridor dos seus deveres para reivindicar seus direitos. E melhor do que tudo isso, trabalhe para que tudo isso, de fato, se concretize. Então, a mensagem que eu estou trazendo para vocês através de todos esses teóricos é essa. Mas ainda tem mais um pedaço dessa aula que nós estamos chegando já ao fim. Vamos acompanhar? Vem comigo. E se tiver qualquer dúvida, coloque aí no comentário. Vou adorar, vou amar, vou ficar muito feliz em poder responder a todos vocês. Exerçam a liberdade de vocês de dizer o que pensam,
e como que vocês pensam, porque através do nosso diálogo podemos melhorar, tá bom? Então vem comigo. Próximo slide. Apareceu a quinta palavra-chave, olha que maravilha! Quinta palavra-chave, democracia. Anotaram? Democracia, quinta palavra-chave. Chegamos então aqui a um quadro, onde eu apresento para vocês as principais ideias desses autores. Acompanhe comigo a leitura e vamos pensar o que cada autor aqui está trazendo de informação. E essas ideias vai fazer com que vocês possam também se identificar ou não. Então, enquanto eu vou lendo, vão pensando se vocês concordam ou não com esses autores. Vamos lá? Sigam-me. Benjamin Constant foi um ferrenho defensor da liberdade dos indivíduos ante o Estado. O Alex Tocqueville defendia a democracia representativa do modo como era praticada nos Estados Unidos. Já o John Stuart Mill acredita que cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Já para Rosa Luxemburgo, a representante feminina desse nosso grupo de autores, o controle do poder deve acontecer nos próprios lugares da produção, e seu agente é o trabalhador. Já para o Robert Dahl, definir como a democracia se concretiza no dia a dia é mais importante do que afirmar como ela deve ser. E, por último, o C.B. Macpherson afirma que a liberdade e o desenvolvimento individual só podem ser alcançados com a atuação direta e contínua dos cidadãos. Então, agora é a sua vez. Diga aí no seu caderno, coloque aí no seu caderno, com qual desses autores você mais simpatizou, com quais ideias desses autores vocês mais se simpatizaram? Com qual que vocês concordam? É claro que são ideias muito ainda preliminares, são ideias básicas sobre um conjunto de teorias qual eles escreveram. Mas só para essas primeiras ideias, vocês se afinaram algumas? Com qual que vocês acreditam que, de fato, estão mais perto da nossa realidade? Coloque aí nos comentários, nesse teu caderno aí chamado Google Sala de Aula. Comente. Vou gostar de ouvir vocês e saber o que vocês pensaram. E se quiserem, aproveitem. Vocês estão já na internet. Pesquisem sobre eles. Investiguem. Despertem essa curiosidade do aprender. E a partir do momento que essa curiosidade vier à tona, vocês vão descobrir um mundo maravilhoso. Um mundo maravilhoso do aprendizado, do conhecimento. Ótimo! Fico feliz em saber que vocês estão super interessados. Então vamos. Vamos para o nosso último slide, para que a gente possa fechar a nossa aula com chave de ouro. Então vem comigo. Nosso penúltimo slide, na verdade. Apresento para vocês a palavra cidadania, a nossa última palavra-chave. Anotaram todas? Querem saber de todas? Ainda não estamos no último slide. Eu vou quebrar o galho de vocês. Vamos lá para a primeira, hein? Primeira palavra-chave, liberdade. Segunda palavra-chave, representatividade. Terceira palavra-chave, direitos. Quarta palavra-chave, controle. Quinta palavra-chave, democracia. Sexta palavra-chave, cidadania. E última palavra-chave. Então, nossa última, que é a sexta palavra-chave, é cidadania. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, como eu tenho feito todas as outras aulas, vou trazer para vocês uma mensagem. E essa mensagem é para que vocês possam refletir sobre essa realidade, que vocês possam refletir sobre tudo que tem passado com vocês, mas refletir de fato, sabe? Com vontade, mantendo esse ânimo que vocês estão aí. Isso, adoro ver isso. Ânimo, amei isso, essa vibração positiva. Então vamos refletir. Qual é a frase de hoje, então, professor? A frase de hoje é a seguinte: você nunca sabe que resultados virão de sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Vou repetir. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Quem escreveu essa frase foi Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano. Chegamos ao final da nossa aula. Desejo a todos vocês muitas bênçãos. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.